Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa segunda-feira da 21ª semana do Tempo Comum. E hoje estamos celebrando a memória de Santa Mônica. Santa Mônica nasceu em Tagaste, na África, possivelmente pelos anos 331, de uma família cristã. Ainda muito jovem, foi dada em matrimônio a um homem chamado Patrício. Teve vários filhos, entre os quais Agostinho, por cuja conversão derramou muitas lágrimas e orou insistentemente a Deus. Santa Mônica é exemplo de mãe, verdadeiramente santa, alimentou a sua fé com uma vida de intensa oração, enriqueceu-a com as virtudes. Santa Mônica morreu em Hóstia no ano 387. Nesse contexto, temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 23, dos versículos 13 a 22. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós porém não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Amados e amadas de Deus, Jesus está se dirigindo aos mestres da lei e fariseus, gente que tem uma visão estreita, gente que tem uma visão deturpada das coisas de Deus, por isso não entra nem deixa entrar, gente que barra para que as pessoas não entrem no reino de Deus. É isso que Jesus censura, e Jesus continua a censurá-los. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Amados e amadas de Deus, gente que deturpa o reino de Deus, gente que deturpa os corações, não entra, não deixa entrar, deturpa a visão das pessoas, tornando-as pior. Continua a censura de Jesus. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Amados e amadas de Deus, aqui se percebe bem a visão pequena, a visão cega que esses mestres da lei e que esses fariseus possuem. Se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Se começa a fazer distinções, porém distinções sem sentido nenhum. Por quê? Porque o ouro está no templo, é o que vai dizer. O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Percebem bem onde se encontra o problema? E continua: vós dizeis também, se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Percebamos, amados e amadas de Deus, gente que tem uma visão pequena, uma visão deturpada das coisas, gente que não consegue perceber o todo, não consegue perceber que o altar está no templo, que a oferenda está sobre o altar e que é o altar que santifica a oferenda. Continua o texto do Evangelho: com efeito, quem jura pelo altar, por ele e por tudo que está sobre ele, e quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo, e quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Amados e amadas de Deus, a grande graça que devemos pedir nesse dia é a graça de termos uma visão das coisas à altura do reino de Deus, à altura de Deus, não termos uma visão pequena, não termos uma visão deturpada das coisas, como tem esses mestres da lei e esses fariseus. Peçamos a graça de termos uma visão grande como Santa Mônica, que foi uma santa que rezou pelo seu filho Agostinho e conseguiu convertê-lo. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.